Fala pessoal, voltando então, acho que para o último vídeo desse pré-aula, tá? Não teremos atividade do pré-aula devido ao longo vídeo, tá? Nós teremos somente atividade pós-aula, mas durante o momento síncrono eu vou retomar isso daqui ainda com vocês, fazer mais alguns exemplos antes de a gente começar a falar das equações diferenciais de segunda ordem, tá? A gente precisa trabalhar bem isso daqui, exatamente por questão de modelagem, né? A questão aí de treino dessas equações. Tá? Então, nessa segunda situação, já é uma aplicação dentro da parte elétrica. Tá? As equações diferenciais de primeira e segunda ordem estão muito presentes na parte da elétrica. Tá? Então, aqui ele apresenta então, que uma bateria de 12 volts é conectada a um circuito em série, no qual a indutância é de meio Henry e a resistência de 10 ohms. Tá? E nós temos então, sabendo que a equação que modela, né, no caso a DDP, em relação à indutância e à resistência, tá, ela é dada por o valor, tá, da indutância vezes o diferencial da corrente elétrica em relação ao tempo, mais a resistência vezes a corrente elétrica, que vai ter que ser igual a DDP. Tá? Então é uma equação diferencial de primeira ordem que gera ou que rege essa situação. Tá? Então determine a corrente I se a corrente inicial é zero. Tá? Então ele também traz a questão de modelagem para nós aqui, o problema de valor inicial. Tá? Então temos a seguinte relação, né? Meio vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, mais 10 vezes a corrente. Então a corrente está em função do tempo, tá? É igual a 12, que é a nossa DDP. Tá? Não está no modelo que a gente precisa, então eu vou multiplicar a equação inteira por 2, tá? Para anular esse cara, para anular esse 2 que está dividindo. Então temos que I', né? A derivada da corrente, mais 20 vezes a corrente vai ter que ser igual a 24. Tá? E isso nos gera o modelo da nossa equação diferencial linear de primeira ordem, onde que o A dela é constante, é igual a 20, e o valor de B é igual a 24, também sendo uma constante. Então a gente cai no segundo caso dos casos particulares. Tá? Então nós temos que a corrente I ela vai ser igual, tá? Vai ser igual a valor de uma constante arbitrária vezes E elevado a menos o valor de A, então menos 20, vezes o valor de T, mais o valor de B dividido pelo valor de A. Né? Então 20 dividido por 24 dividido por 20. Então a função da nossa corrente, ou seja, a corrente em função do tempo, ela vai ser dada por A vezes E elevado a menos 20 T mais 24 dividido por 20, né, vai ser então 1,2. Tá? Chegamos nessa expressão. Agora, o enunciado traz para a gente a seguinte informação, né, que eu não marquei. A gente sabe, né, que a corrente I, né, ela é igual, inicialmente, ela é igual a zero, ou seja, a corrente no tempo, porque eu coloquei tempo, não sei, né? Aqui. A corrente I no tempo zero, ela também é igual a zero. Tá? Então, aplicando essa relação, nós temos zero é igual a A vezes E elevado a zero mais 1,2. Ou seja, temos que zero é igual a A mais 1,2 e chegamos então que A é igual a menos 1,2. Tá? Determinamos o valor da nossa constante. Então a nossa solução particular, ela vai ser dada a corrente em função do tempo, vai ser dada por menos 1,2
vezes e elevado a menos 20t mais 1,2. Tá? E está aqui então a solução que ele pede. Determine a corrente I se a corrente inicial ela é zero. Como ele não define para a gente qual é o tempo, tá? Ela vai ficar em função do tempo t. Perfeito? Bora para o próximo então. Considere, esse aqui é o caso de modelagem, tá, gente? Considere um tanque contendo inicialmente 100 litros de salmoura, tá? Então água com sal, né? Então com 10 quilogramas de sal. Suponha que uma torneira despeje mais salmoura no tanque, tá? Numa taxa de 3 litros por minuto, tá? Com um quarto de quilo de sal por litro. E que a solução bem misturada esteja saindo por um orifício do tanque na mesma taxa. Tá? Determine a quantidade de sal no tanque em qualquer instante, ou seja, em função de t. Tá? Então note que ele traz para a gente aqui diversas informações, tá? Não traz o modelo, não traz a equação diferencial. Nós precisamos modelar. Tá? Então, como a gente vai modelar essa relação? Tá? Primeiro ponto, qual é o nosso valor inicial? A gente sabe que a quantidade de sal, eu vou representar pela letra Q também, tá? Quantidade. A quantidade de sal no tempo zero, ou seja, sem ter a entrada, tá? Ela é igual a 10 quilogramas, tá? Porque inicialmente você já tem 100 litros de água com 10 quilogramas de sal. Então, lembrando aqui que é a quantidade de sal que ele quer que a gente determine no tanque. Tá? Nesse tanque, então a gente tem que fazer uma representação. 100 litros. Dentro desses 100 litros, eu tenho 10 quilogramas de sal, inicialmente, tá? Uma salmoura. Você tem um fluxo de entrada, tá? Então, entra nesse tanque. Há uma taxa de 3 litros por minuto, meio quilograma de sal por litro, tá? E sai desse tanque pelo orifício situado ao fundo, tá? A mesma taxa, né? Na taxa era o quê? Na mesma vazão, ou seja, entram 3 litros por minuto, saem 3 litros por minuto, ou seja, isso é um regime permanente, né? O volume não vai ser alterado dentro desse recipiente, tá? Bom, como a gente vai conseguir calcular essa quantidade de sal? Tá? A gente vai ter que determinar a taxa de variação. Tá? Então, a taxa de variação, lembrando que taxa de variação, tá? A taxa de variação é o diferencial. Ela é igual à taxa que eu tenho de entrada menos a quantidade que eu tenho de taxa de saída. Tá? Nesse caso, eu não estou preocupado com a quantidade de litros, mas com a quantidade de sal que entra pela quantidade de sal que sai. Perfeito? Bom, o que nós sabemos que na taxa de entrada? Nós sabemos que entra 3 litros por minuto. Tá? De quem? Com 1/4, então vezes 1/4 de quilograma de sal por litro, tá? Olha lá, 3 litros por minuto e 1/4 de quilograma de sal por litro, né? Então note que eu multipliquei a vazão pela quantidade de sal que ela carrega. Isso vai trazer para a gente a quantidade de sal que entra
no nosso tanque. Lembrando que nesse caso a gente vai poder simplificar, olha, litro por litro, né? Então a gente vai ter aqui que no tanque vai estar entrando para a gente 3/4 de quilograma por minuto. Então eu achei a taxa de variação, né, ou a taxa de entrada da quantidade de sal em relação ao tempo. Tá? Da mesma forma a gente vai fazer para a taxa de saída. Agora o problema da taxa de saída, eu não sei quanto de sal, tá, que vai estar saindo. Tá? Então a gente sabe que eu tenho uma quantidade de Q de sal que vai sair, dividido, né? Isso vai ser diluído, né, em 100 litros, que é o quanto que eu tenho dentro do meu reservatório. Então a quantidade de sal em quilogramas, dividido por 100 litros, então a quantidade em quilogramas em relação a 100 litros, vezes a taxa de saída. A taxa de saída é de 3 litros por minuto. Tá? Então, fazendo a mesma simplificação, cortando aqui, a gente vai ter, então, que 3 centésimos de quilograma por minuto saem do nosso reservatório, tá? E é exatamente esse valor de Q que nós temos. O que é essa taxa de variação? É o diferencial da quantidade de sal em relação ao diferencial de tempo, tá? Ou seja, é o nosso Q', é a taxa de variação de sal em relação ao tempo, tá? Então vou escrever aqui a nossa equação. Q' vai ser igual a 3 dividido por 4, 0,75. Né? Então, 0,75 menos 0,03 vezes Q. Tá? Então, eu montei a nossa equação diferencial utilizando os dados do enunciado. Tá? Note que ela vai cair no segundo caso, então eu vou trabalhar com ela, Q, quantidade derivada da quantidade de sal, mais 0,03 vezes Q, vai ser igual a 0,75, e eu caio no segundo caso, onde meus coeficientes A e B são constantes, então A é igual a 0,03 e B é igual a 0,75. Tá? E eu posso estar aplicando aqui, né, a nossa relação que nós vimos anteriormente, ou seja, y, no caso y não, né, que a função q, ela vai ser igual a uma constante a vezes e elevado a menos 0,03 vezes o tempo, mais a razão entre b, que é 0,75, pelo nosso valor de A, que é 0,03. Então, Q vai ser igual a A vezes E elevado a menos 0,03T mais 0,75 dividido por 0,03, que são 2.000 e... não, vou tomar vírgula. 2,075 dividido por 0,03, 25. Chegamos nessa relação. Agora, nós temos que, inicialmente, a quantidade de sal dentro do reservatório, dentro do tanque, é de 10 kg. Tá? Então, no tempo zero, Q é igual a 10. Então, 10 é igual a vezes E elevado a zero mais 25. Tá? Então, 10 é igual a 25. Opa, 25 não, né? É igual a mais 25. Então, nós temos aqui que o nosso A ele vai ser menos 15. Tá? Então, temos que Q, né, a quantidade de sal em relação ao tempo T a qualquer instante,
vai ser dado por 25 menos 15 vezes e elevado a menos 0,03t. E essa equação, então, define para nós, tá, a quantidade de sal que vai ter ao longo do tempo. Tá? Por exemplo, se eu tender o tempo ao infinito, né, então eu vou ter este valor tendendo a zero, então a quantidade de sal seria igual a 25. Né? Conforme eu vou elevando, vai ficar elevado a um número cada vez maior, aqui negativamente, né? Um número muito grande, mas negativo. Então E vai tender para zero, tá? 0 vezes 15 vai dar zero, sobrando então 25 quilogramas. Então, para o tempo tendendo ao infinito, nós teríamos 25 quilogramas como saturação da quantidade de sal nesse tanque. Tá? Gente, grande abraço, eu fico por aqui e aqui estão as referências bibliográficas da aula de hoje. Fui!